Primeiro capítulo de Daniel diz assim: disse o rei a Aspenai, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como os nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe então o rei babilônico a ração diária, a comida diária, das finas iguarias da mesa real e dos vinhos que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos depois outros nomes a saber: Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Resolveu, porém, Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitissem não contaminar. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Vamos ser aqui, amém? Nessa mensagem, eu queria então que você, como tarefa, pudesse ler o capítulo 1 até o capítulo 6 de Daniel, que é toda a história da vida dele, em 6 capítulos. Pensa para você contar a sua vida em 6 capítulos. Se torna quase impossível, né? Mas Daniel conseguiu fazer isso. Em 6 capítulos ele colocou, então, num total de 70 anos de convivência no Império Babilônico, ou seja, na Babilônia, muito longe da sua terra natal. Então, para que você possa entender o livro de Daniel, o porquê que ele está sendo cobrado pelo rei, por que ele está sendo levado a comer coisas boas, né? Para que ele possa então ser instruído, para que ele possa aprender as coisas da Babilônia, nós temos que entender o seguinte: que Daniel não estava mais em casa. Daniel não estava mais próximo e não estava dentro agora mais da casa dos seus pais. Porque Deus, na vida de Isaías, na vida do profeta Jeremias, alertou muitos anos a nação chamada Judá, a nação do sul, onde tinha como capital Jerusalém. Por muitos anos, Jerusalém foi avisada por Deus por causa da idolatria, por causa da desobediência que eles permanentemente estavam fazendo contra Deus. Deus, então, com o profeta Jeremias, coitado dele, eu não queria dar na pele dele, ele fala a profecia, ele fala a palavra de Deus na sua essência verdadeira, e o próprio rei chama Jeremias de mentiroso, bota ele na cisterna preso, ou seja, no poço preso, bota ele na cadeia, ele fica preso porque ele estava falando, orientando ao rei: rei, preste atenção, Deus vai trazer juízo sobre a nossa nação, a nação de Judá, e você tem que fazer o quê? Você tem que se entregar ao rei da Babilônia, não enfrente ele, porque Deus já entregou a nossa nação como punição, como juízo à Babilônia. Aquele rei, você acha que aceitou as palavras de Jeremias? Não aceitou. E agora, como juiz de Deus, Deus dá ao ímpio, a uma nação totalmente contrária às suas leis, para invadir agora Judá, Jerusalém, e destruir todas as coisas, e aquilo que tinha de melhor, eles levavam como cativeiro. Veja, a palavra já diz que Daniel não era qualquer menino, porque nessa época aqui, Daniel tinha uns 16, 17 anos, ele não era qualquer pessoa, ele era da linhagem, era exatamente aquela família que tem um status maior e que está dentro da liderança, da monarquia de Judá. Agora, o Nabucodonosor vem, destrói pela rebeldia do rei, leva a cativeiro Daniel e mais outros meninos e destrói a cidade. E aí vem o primeiro desafio de Daniel com 16 a 17 anos na sua vida. E é isso que eu quero trazer como tema para você.
Eu queria que você aprendesse hoje sobre integridade. Integridade significa íntegro, quer dizer por inteiro. Ou seja, é você realmente se demonstrar naquilo que você realmente é. Sem ter duas personalidades, como diz Tiago, né? Ânimo dobro. Mas que você seja íntegro, você seja inteiro. Aí nós vamos aprender na vida de Daniel exatamente isso. Que ele era reto, que ele era completo, que ele era incorruptível, que ele não se deixava corromper. O primeiro desafio na vida de Daniel qual foi? Ele viaja quilômetros até a Babilônia. Chega lá, o rei coloca algo que para nós parece até uma tolice para Daniel. Veja só, o que você faria se uma pessoa levasse você, né? Essa pessoa não é crente, leva você numa churrascaria. O que você ia fazer? Ia dizer, não, eu não como a tua carne não. Ó, nem bebo o teu refrigerante, nem bebo, né, o que você me der. Parece aos nossos olhos, hoje, Brasil, 2012, algo que Daniel era muito radical. Não, o seguinte, o rei deu como ordem para vocês, ó jovens, e não estava só Daniel, estava seus amigos e outros de outras nações. Eu vou dar para vocês o melhor da comida. Eu vou dar para vocês o melhor do meu vinho, o vinho que o rei comia, tomava, a comida que o rei comia, e ele ia passar para esses jovens. E Daniel então coloca no seu coração, versículo 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Aí eu pergunto a você, por que ele faz isso? Veja, iguarias são alimentos de primeira linha. Quem que não quer sair daqui, por exemplo, ir num restaurante de primeira linha aqui? Todo mundo quer. Agora nós temos que entender a situação de integridade de Daniel e por que ele está sendo radical contra o rei babilônico. E aí você vai ter que entender que Daniel, com 16, 17 anos, já tinha uma maturidade, ele já tinha uma personalidade formada, ele tinha entendimento daquilo que agradava e não agradava a quem? Deus. Porque todo esse relato aqui de Daniel, o único objetivo dele na sua integridade não é se aparecer, não é fazer com que ele seja reconhecido como sendo um cara diferente, não é. É para agradar a quem? A Deus. E vou lembrar para você por quê. Por que Daniel não quer a comida do rei? Por que Daniel não quer o vinho? Primeira coisa, porque na nação de Judá, na nação de Israel, desde pequenininho, desde 5 anos quando ele ia para a sinagoga, desde 5 anos que ele era instruído nas leis, na história de Deus, Daniel aprendeu duas coisas que vai mostrar para vocês o que é e por que ele está fazendo isso. A primeira coisa, Levítico capítulo 11. Você sabe o que está lá em Levítico capítulo 11? Leis falando daquilo que poderia ser comido. Os animais que você poderia comer, que era puro, os animais que você não queria comer. Quando nós estamos no Novo Testamento, Deus traz a Pedro uma visão do lençol com animais que não podia comer. E Deus dá uma ordem nessa visão a Pedro: mata o animal e come. Pedro, como um bom judeu, disse: não, eu não. Eu guardo isso aí, eu não comecei desde a minha infância. Então, para o judeu, matar qualquer animal ou comer qualquer animal não era algo permitido, era proibido. Segundo, Levítico 17. Lá vai dizer: você só pode comer carne se o animal for degolado, se o sangue do animal for tirado. O que acontece também em Atos capítulo 15, quando a expansão do evangelho atinge os gentios, e aí eles vão até a igreja de Jerusalém, que tinha isso como costume, não comer carne sufocada. O que é isso? Matar o animal sufocado, com um sangue dentro. E aí os irmãos vão dizer a quem? Aos gentios: por favor, não façam isso e não comam carne sufocada, carne com sangue, porque o Senhor diz: a vida está no sangue. Daniel vai sentir essa oferta e vai dizer: eu não posso comer isso aí. Por quê? Porque no entendimento dele, aquela carne que o rei estava comendo foi sacrificado ao ídolo dele, ao Deus dele, e não ao Deus de Israel. Segundo, ele não ia aceitar as iguarias da comida porque ele não sabia como é que eles mataram o animal, como é que eles fizeram o almoço, como é que eles fizeram a janta. Ele não sabia. Agora ele sabia, porém, que tudo aquilo que se matasse
para comer, e tudo aquilo que se bebia, um pouquinho ia para o Deus dele. Você sabe aquela questão que o pessoal vai no bar, chegava no bar e diz assim: ei, bota uma branquinha para mim. Aí o cara enche um copo de cachaça. Aí o cara pega e vira um pouquinho no chão. Um pouquinho de santo. Sabe essa história, um pouquinho de santo? Essa história que acontecia na Babilônia. O povo nada comia e nada bebia se um pouco daquilo não fosse deixado para o seu Deus. Então veja, o que acontece na mente de Daniel? Ele começa a pegar as informações aonde ele está, numa nação longe da dele, ok? Ele está sendo oferecido o melhor para comer, mas esse melhor, na mente de Daniel, é algo que ele ia contra a vontade de Deus. Então ele coloca no coração: Senhor, eu não vou me contaminar. E aí é integridade. Integridade, querido, é você ser você mesmo em qualquer hora, em qualquer instante. Isso é integridade, é ser inteiro, ser íntegro. Daniel podia dizer assim: já uma coisa, Deus já me abandonou, Deus já destruiu a minha cidade, Deus me entregou a essa nação ímpia, a esses deuses aqui. Sabe uma coisa? Agora eu vou curtir a vida doidada. Não seria bom assim? Não seria lógico? Está sem pai, está sem mãe, está sem o sacerdote, está sem o sumo sacerdote agora. Vai fazer o quê? Os caras estão oferecendo o melhor para comer. Tu acha que você negaria? Sim ou não? Você nega uma boa lascada quando a pessoa lhe convida, mesmo não sendo crente? Na nossa atualidade sim, porque a nossa revelação mudou. Agora, para Daniel, ele estava cumprindo o Antigo Testamento. E como cumpridor do Antigo Testamento, o que acontecia? Ele não poderia se deixar corromper, até mesmo por coisas simples, que para nós é simples, mas para ele é um grande desafio. Como fazer isso? Como ser íntegro em meio a ímpios? Como você pode ser um crente no meio de uma nação, uma sociedade que não tem as ordens de Deus no coração? É fácil? Não é fácil. Eu estou até preocupado, queridos. Eu estou até preocupado, porque tudo que o mundo faz, tudo que o mundo oferta, tudo que o mundo coloca como sendo moda, dentro da igreja tem um pouquinho. Aí eu fiquei perguntando assim: meu Deus, o que vem por aí? Eu estou achando que daqui a pouco eles botar um pneu de carro no pescoço e dizer que aquilo é moda, nós vamos ter irmãos entrando dentro da igreja com um pneu de carro nas costas. E aí vocês vão, quem pensa nas suas costas? É moda, pastor. É isso aí. Entendeu? Porque a Babilônia, o sistema governante, o sistema ímpio, está tão influenciado em nossa mente que a gente já não consegue mais diferenciar entre o puro e impuro. E tudo aquilo que é ofertado no mundo, na televisão e na sociedade, nós puxamos para nós. Mas Daniel não. Daniel estava num ferro. Ele estava dentro da impiedade. Ele estava dentro e sendo mandado por um ímpio. Ele faz um negócio com Deus agora: Senhor, não vou me contaminar. Eu vou ser íntegro. Eu vou viver aqui entre eles, mas eu vou ser íntegro. E ele faz uma negociada com o chefe dos eunucos. Ei, chega cá, fazer um negócio contigo. Vou fazer uma proposta. Nós não queríamos comer as coisas do rei. Faz o seguinte: dê para nós legumes e dê para nós água, e você vai sentir a diferença. O eunuco diz o quê? Não, senhor. Porque se você estiver deformado, não estiver gordinho, não estiver cheirinho, o rei vai me matar. Porque eu sou responsável por você. Só que a palavra diz que Deus, versículo 9, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe do eunuco. Ou seja, Deus tocou o coração daquele ímpio para aceitar a proposta de Daniel. Porque Deus viu o coração de Daniel, e o coração de Daniel era um coração íntegro. Era um coração que estava querendo agradar quem? Deus. Porque não tinha mais pai para lhe agradar. Não tinha mais os avós, não tinha mais os sacerdotes, como eu falei para vocês, não tinha mais. Então eu não precisava mais mostrar algo para a sua sociedade. Eu não precisava ter feito aquilo. Mas dentro de si estava tão gravado o entendimento daquilo que agradava e daquilo que não agradava a Deus, que ele colocou no coração: eu não vou me contaminar.
Aí eu pergunto para vocês, o chefe de eunuco aceitou? Ele ficou doido, não, às vezes não. E aí ele vai até o cozinheiro e diz assim, não, vou fazer o seguinte, dá para nós aqui, eu e meus amigos aqui, legumes e água. E 10 dias, só 10 comigo, por favor, 10 dias. Você vai ficar 3 anos nisso. Sendo alimentado, sendo instruído, estudando tudo o que tem aqui na Babilônia. Me dá 10 dias e você vê em nós a diferença. Só que a diferença é o seguinte, que quando há um coração íntegro, quando há um coração entregue por inteiro a Deus, Deus honra. Porque Deus vai olhar o quê? Vai olhar o seu coração, querido. Vai olhar a sua intenção de agradar a Ele. Eu queria que você pudesse sair dessa noite aqui com essa convicção no seu coração. Eu quero agradar a Deus também. Eu quero ser íntegro. Eu vou cuidar com aquilo que está me rodeando. Eu vou cuidar com aquilo que está me oferecendo. Eu vou cuidar com as minhas amizades, porque elas podem me corromper e fazer com que a minha integridade venha a ser vã, venha a ser distorcida. Daniel conseguiu? Conseguiu. 10 dias ele e os amigos dele comendo legumes e água. Pergunta para você, o que acontece quando a mulher, o homem entra em regime para perder peso? Ele vai comer o quê? Legumes e frutas, ok? Vai tirar a carne, vai tirar o feijãozão, vai tirar o macarrão e vai comer esses itens para emagrecer. Eu pergunto, aonde que legumes e água faz a pessoa engordar? 10 dias depois, o que ocorre? O chefe de eunuco bota todos os meninos, um lado do outro, e olha para Daniel e seus amigos e diz assim, vem cá, por que vocês estão mais chochuzinhos, mais cheinhos do que os outros? E aí então eles vão entender que Deus estava honrando Daniel, e que aquela alimentação para ele, separado dos outros, fazia bem. E o que ocorreu? Quando passou 3 anos, e esses grupos de jovens foram todos levados na frente do Nabucodonosor, o rei olhou para eles e viu diferença na vida de Daniel e na vida dos seus colegas. Por quê? Porque Deus honrou a integridade deles. Deus honrou o cuidado que eles tinham de honrar a Deus. O cuidado é a paixão que eles tinham por Deus, de não se misturar com as coisas da Babilônia. Fazer aquilo que mais tarde Jesus vai falar, que aqueles que seguem a Jesus têm que ser sal e têm que ser luz. O que significa isso? Ser diferente. Mas ser diferente e ser intolerante seria isso? Seria então que eu vou chegar no meio da minha família porque eles não são crentes e vou humilhar todos eles? Só porque agora eu sou o sal e sou a luz? Não! Não é isso. A questão toda é que Daniel, ele teve entendimento, e aí está a característica de você ler a Bíblia. Quando você tiver entendimento, quando você tiver a verdade revelada para você, você então vai ter o conhecimento daquilo que agrada e o conhecimento daquilo que não agrada a Deus, entre o puro e o impuro, entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Só que não faça, por favor, irmãos, leia a Bíblia e puxe para você os exemplos bíblicos. Não faça como a nação de Israel, que sabia diferenciar entre o puro e o impuro e resolveu no seu coração buscar só aquilo que era impuro. E Deus aí, vendo o coração deles, teve que entrar com juízo, teve que entrar com uma açoite para mostrar que estava errado. Quando você tem um bom testemunho, quando você for realmente uma pessoa que outras olham e dizem, aquele rapaz é diferente, aquela moça é diferente, tem algo diferente neles. Sabe uma coisa? Quando você jogar palavras, outras pessoas vão ter temor na sua palavra. Eles vão ter algo diferente na sua palavra. Algo vai mexer com eles, porque as suas palavras serão palavras de uma pessoa íntegra, verdadeira. Aquela palavra que a pessoa que quer realmente entregar-se a Deus e ser usada por Ele. Não adianta. Não adianta você vir aqui na igreja esperando ser, quem sabe, um cantor famoso. Não vai adiantar. Não adianta você querer vir aqui na igreja e ser o maior pregador do Brasil. Não vai adiantar. Se na sua essência você quer só se mostrar. Se na sua essência você só quer se aparecer. Mas quando no seu coração você for íntegro, quando no seu coração você colocar uma determinação, eu vou obedecer a palavra de Deus. Eu vou ser aquele homem que Jesus falou, que quem obedece os mandamentos, quem coloca em prática as suas palavras, construiu a sua casa sobre uma rocha.
veio água e não abalou aquela casa. Você não será abalado. Você poderá mexer, mas na rocha ninguém tira você, por causa da sua integridade, queridos. Aí sim, Deus pode levantar ao homem e à mulher mais famosa desse mundo, porque o dinheiro e a fama não vai contaminar o seu coração. Veja que Deus valoriza tanto a integridade. Deus valoriza tanto a pessoa que tem o coração voltada para Ele, apaixonada por Ele, que realmente paga o preço por Ele, que Ele levanta a pessoa sem a pessoa pedir. E aí hoje, as pessoas querem fazer campanha para ganhar o carro novo, querem fazer campanha para se prosperar na vida, querem fazer campanha para ser a melhor empresa. E, queridos, não precisa. É só ser íntegro e verdadeiro e obedecer a palavra de Deus. Deus vai, quando você toma, Ele vai dando. Ele vai abrindo as portas, Ele vai dando para você algo maravilhoso que você nem esperava. Mas, contrapartida, você tem que ser íntegro. Você tem que realmente a todo dia se policiar. A todo dia dizer, não, Senhor, eu quero realmente pagar o preço, eu quero lhe agradecer. Se tem algo escondido na minha vida, se tem algo errado, me mostre, Senhor, porque eu quero escolher fazer o certo. Às vezes é fácil? Não, às vezes não é fácil, porque tem coisas que para você andar certo não depende de você, depende de outros, e aí é complicado. Porque você vai ter que esperar a boa vontade do outro, orar pelo outro para que você seja o quê? Um só no seu projeto. Mas Daniel orou sozinho? Não. Daniel teve amigos que oraram com ele. Teve amigos que abraçaram ele. Teve amigos que aceitaram o seu desafio. E agora, um pouquinho mais para frente, o que vai acontecer com esses amigos? Daniel não está mais na Babilônia. Daniel provavelmente estava viajando em outra nação muito longe. Esse mesmo Nabucodonosor, que glorificou a Deus porque Deus revelou o seu sonho esquecido e trouxe a interpretação, constrói agora uma estátua de 27 metros. Parece uma estátua que eu conheço em Itajaí. Lá em frente ao Mini Preto. 27 metros. Claro que ali mostra algo comercial, mas para Nabucodonosor mostrava algo divino. Para ele aquela estátua era um Deus. E aí ele vai dar mais uma ordem, sendo ele imperador. Todos aqueles que eu der um sinal vão se ajoelhar e vão orar por aquela estátua. Pergunta a você, Daniel não estava ali porque o texto mesmo declara que quem sofreu a consequência foi os seus amigos, não foi Daniel. Eu pergunto para você, esses 3 jovens ali se ajoelharam? Você não conhece a história? Mas estude em casa, leia, é importante. Isso vai trazer exemplo para você lutar contra a sociedade, o sistema que está governando o nosso mundo. Alguns já colocam o nosso sistema, é o sistema babilônico. E até cantam, né? Vai cair a Babilônia, vai cair a Babilônia. É isso mesmo, nós somos tão contaminados que muita gente não sabe fazer o que é certo e o que é errado. Agora aqueles 3 amigos, eles não se ajoelham. O que o rei vai pensar? Raciocina aí. Olha para aquele povo, todo mundo ajoelhado. Aí olha 3 camaradas em pé ali, no ladinho. O que o rei vai fazer? Vai dizer, o que é aquilo? Rebelde. Rebelde de contaminação. Soldado, pega aqueles homens lá. Quer saber o que é a rebeldia deles? E aqueles 3 homens aparecem na frente da Nabucodonosor. E aí ele diz, por que você não se ajoelha? A minha estátua. Será que eu não estou mandando? Será que eu não sou o imperador aqui? Você não sabe que eu posso matar vocês? Você não sabe que eu vou realmente tirar suas vidas? E aqueles jovens dizem assim, rei, sabe de uma coisa? O nosso Deus é um Deus invisível. E nós não nos ajoelhamos a outro Deus, a não ser o nosso. Aí diz, peraí, soldado, tá vendo aquela fornalha lá que a gente queima tijolos? Vai lá, agora aumenta o fogo 7 vezes. Eu quero mostrar para a minha nação agora quem é que manda. Vou mostrar para esses judeus aqui, fanáticos, doidos pelo seu Deus que eu nunca vi, e nem eles têm estátua, quem é que manda? E aquela fornalha começa a jogar, né? Lá dentro para aumentar o fogo. E os homens que tinham integridade, os homens que conheciam o seu Deus, que tinham entendimento,
eles foram até a última consequência, por amor a seu Deus. O rei então diz assim: abra a fornalha e jogue eles lá dentro. Por rebeldia, esses judeus fanáticos. Só não abria a fornalha. Os soldados que estavam próximos, a chama os queimaram, os mataram. Só não abrir devido ao calor. Agora, os outros soldados que não morreram, pegam esses 3 amigos de Daniel e empurram lá dentro. E o rei começa a olhar. O que está acontecendo lá dentro? Os caras morreram só em abrir a fornalha. Eu estou vendo os caras passear dentro do fogo. Que negócio é esse? Como é que pode isso? Aonde a pessoa anda dentro do fogo sem se queimar? E outra, eu não empurrei 3 lá dentro. Não tinha 3 que eu empurrei. Como é que eu estou vendo 4? É que quem é íntegro, quem é fiel, nunca está sozinho na área espiritual. Sempre tem um com ele guardando a sua vida. E nós temos vários testemunhos. Você sabe, você pode pegar na internet, você aqui está na igreja, pode conversar com os irmãos, que se livraram da morte sem saber como. Foi um milagre de Deus, uma intervenção de Deus. E aqueles homens também. Um anjo do Senhor estava junto com eles, conversando no meio de fogo. O rei diz: vem para fora, pelo amor de Deus. Agora eu sei que o seu Deus é um Deus que cuida, é um Deus que realmente guarda para aqueles que são íntegros. Venha para fora. Eu não mais vou adorar a minha estátua, eu vou mandar quebrar e vou adorar o Deus de vocês. Eu pergunto, meus irmãos, para você, até quando, ou a que preço você vai levar a sua integridade? Qual o preço que você vai pagar para ser íntegro nessa vida? Por ser diferente, por querer ser servo fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo, por dar valor à luz e não às trevas. A que ponto você está disposto? Tem pessoas que dão uma arrochadinha, né? O Senhor dá uma arrochadinha aqui, uma arrochadinha ali, ele pinoteia, ele casca, porque não aguenta, ou não tem coragem de mudar. Queridos, tenha coragem de mudar. Se você hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, Deus te revelar algo que está de errado em você, faça. Mude. Pague um preço. Para que você, quando chegar na presença do Senhor, o Senhor dizer: venha para cá, meu servo bom e fiel. Tu fosse fiel no pouco, então no muito eu vou te colocar. Seja essa pessoa íntegra. Não faça desse momento aqui, não faça dessa igreja aqui somente um momento para gastar tempo na sua vida. Não faça. Agora crie na sua mente que aqui é um local em que você será instruído, em que os líderes e as pessoas aqui na frente vão dar direção para a sua vida. Que aqui não tem pessoas querendo incomodar, botar cabeça de você, para puxar para cá, para puxar para lá. Nós não queremos isso, nós queremos dar a você a direção, dizer: olha, vai por esse caminho que é melhor. Não, sai dali, que aquilo ali que você escolheu é errado, você vai sofrer na frente.